Benefícios de comer fruta no de jejum. Para iniciar o dia, é melhor que a fruta seja consumida sozinha. A fruta, geralmente, é um item de fácil digestão e absorção, mas esse processo pode ser prejudicado se o alimento for combinado com outros, principalmente os processados e industrializados. Na combinação, a fruta pode permanecer mais tempo no organismo e demorar mais a ser digerida. Chegou a hora de falar de decoração aqui no cotidiano. Você sabe que um quadro pode mudar a cara de um ambiente, não é verdade? Mas agora a gente vai falar nessa matéria sobre a composição de quadros. Podem ser aqueles quadros que se parecem, aqueles quadros bem diferentes e tudo fica muito lindo. Acompanha. Olá, boa tarde. Eu sou Ana Paula. E eu estou aqui para falar um pouco com vocês sobre composições de quadros, que é uma grande tendência no mercado de decoração. A composição de quadros, ela vem se tornando cada vez mais ousada, então eu costumo dizer que a primeira regra é não ter regra. Antigamente, há cerca de 6, 7 anos atrás, quando se falava em composição, a gente sempre lidava com 2 quadros, 3 quadros ou até 4 quadros, mas sempre quadros do mesmo tamanho e com uma mesma temática. E de um tempo para cá, isso vem ficando cada vez mais versátil. A gente trabalha com composições da maneira que o cliente quiser. Ela pode ser uma composição mais simétrica, mais assimétrica, regular, irregular. Muitas vezes os clientes mais conservadores gostam de seguir, por mais que sejam quadros de diferentes tamanhos, porém quadros com uma mesma temática. Já outros gostam de misturar temáticas, mas quando o cliente procura isso, quando uma pessoa chega querendo a nossa opinião, quando o cliente escolhe uma cor ou um grupo de cores para trabalhar, uma paleta de cores para trabalhar, e fica muito mais difícil de ele não gostar, de ele não se adaptar a essa proposta que é inovadora. Por mais que já esteja em uso há uns 5 anos, acredito eu, ainda é inovadora. Tem muita gente que ainda reluta um pouco para colocar uma composição completamente irregular, por exemplo, e que misture temas distintos. As composições podem ser feitas com quadros do mesmo tamanho, pode ser feita com quadros de diferentes tamanhos, horizontal, vertical, misturar um quadrado, um retangular, vai depender muito do formato que a pessoa quer. A gente sempre tenta ilustrar isso da melhor maneira para a pessoa entender o resultado que isso vai trazer para casa dela. Acontece às vezes da pessoa já viu uma composição em algum lugar e aí já sabe o que ela quer, aí é muito fácil de se trabalhar. Agora, o mais difícil é quando você quer trazer essa ideia para um cliente que quer um quadro na casa dele, mas nunca pensou em uma composição mais ousada. Mas volto a dizer, não existe regra. Pode trabalhar quadrado com retangular, quadro grande com quadro pequeno, todos do mesmo tamanho, pode. Regras na decoração não existem, mas se eu pudesse sugerir, eu não colocaria mais de uma composição em um único ambiente. Acho que composição de quadros ela tem que ter um destaque para aquela parede. E você tem que cuidar para não misturar demais com outras coisas, senão fica muita informação. Às vezes a pessoa pensa assim, mas vão ser muitos quadros, isso vai funcionar? Funciona, desde que o entorno todo esteja de acordo com aquilo. Porque se você encher de quadros e depois encher de adorno, encher de iluminação, talvez fique muita informação. Mas em geral, não tem um ambiente específico. Normalmente as pessoas colocam muito em corredores, em cima da cama, em cima do sofá, sala de jantar, ou seja, em todos os lugares, né? Aqui na loja a gente busca todos os recursos possíveis para que o cliente entenda o que ele quer. Então a gente usa o mockup, que é onde a gente monta tipo um quebra-cabeça com tamanhos, padrões de quadros para o cliente entender o formato da composição que ele quer. A gente, quando o cliente quer trazer uma foto, por exemplo, do ambiente dele, a gente consegue no computador montar a composição com as imagens que ele consegue chegar bem próximo da realidade.
E tem a opção também, quando são imagens que a gente já tem no acervo da gente, a gente monta no chão aqui, mede a parede dele e coloca uma simulação mais próximo da realidade, para realmente a pessoa não se surpreender demais quando chegar em casa e não ser aquilo que ela estava imaginando. Ultimamente, o que mais tem sido procurado eu acho, a questão de geométricos e paisagens. Mas paisagens, sim, ainda as paisagens urbanas, mas ainda busca muito a paisagem meio abstrata. Aquela imagem que é uma paisagem, mas que é dado um zoom maior e você, no fundo, não sabe o que é aquela imagem. Então, isso é uma procura grande também. Tem imagens para todo tipo de público, tem aquele público mais descolado, que gosta do pop art, de imagens mais coloridas, que também é uma opção, frases, a variedade é imensa, vai realmente do gosto e do perfil de cada pessoa. Sempre o resultado é fantástico, às vezes até a gente, quando o cliente chega às vezes com uma proposta muito ousada, até a gente se surpreende com o resultado, como fica legal. Olha, uma das grandes dificuldades do tratamento do câncer são as consequências da quimioterapia. A queda de cabelo atinge diretamente a autoestima de muitas mulheres. E a gente vai apresentar para você agora uma tecnologia que diminui justamente a queda de cabelo para quem está no tratamento com a quimioterapia. O diagnóstico do câncer não é fácil de ser ouvido pelo paciente. Junto com a preocupação da saúde, vem as questões do tratamento. A quimioterapia, na maior parte das vezes, tem efeitos como a queda de cabelo e enjoos. A queda do cabelo é, por muitas vezes, motivo de preocupação. Todo paciente que inicia, né, o tratamento quimioterápico, ele vem com muitas dúvidas, muitas angústias e muitos medos, né? E um medo bastante frequente é a questão da perda do cabelo. Socialmente, né, um paciente com câncer é um paciente careca, né? Então, para algumas pessoas, essa é uma informação muito pessoal, muito delicada, né? Nem todo mundo quer expor, né, a condição de paciente oncológico, né? Então, também o paciente poder escolher, né, se ele quer dividir isso com as pessoas, em que momento ele quer dividir, isso é muito importante, né? E aí é bacana a gente valorizar os dois lados, né? É bacana a gente valorizar o paciente que nesse momento não quer dividir, que ele quer ter a intimidade dele preservada, como a gente valorizar também o comportamento daqueles que sim escolhem, né, não fazer uso da touca, que escolhem essa nova configuração corporal mesmo e que até muitas vezes levantam, né, essa bandeira da luta mesmo contra o câncer. Quando a gente oferece para o paciente a possibilidade dele fazer as escolhas, né, se ele vai fazer uso da touca, se ele não vai fazer uso da touca, né, a gente oferece a possibilidade dele ser mais ativo nesse processo, né, dele poder escolher. Isso acaba batendo não só na autoestima relacionada às questões físicas, mas assim, na autoestima como um todo, né? Ele sente que ele pode escolher diante desse processo que automaticamente já traz tantas perdas assim. Uma das coisas mais difíceis para a Liliane na hora do diagnóstico foi pensar que não ia conseguir se reconhecer no espelho por causa da careca. A primeira coisa que eu pensei de início foi: vou perder meu cabelo, porque meu cabelo era aqui. Então já se começa uma mudança, né? Uma das possibilidades para os pacientes é essa máquina. Ela tem uma tecnologia que permite que a queda de cabelo seja bem menor. Essa é a tão famosa touca, né? Nós temos 5 tamanhos, do PP ao GG. Então a gente vê qual que se adequa melhor ao paciente. Esse orifício é onde a gente conecta a máquina, né? A máquina vai ficar jogando o ar frio aqui, numa média de menos 30 graus, de menos 25 a menos 30. E esse ar sai nessa região aqui. Então, daqui ele vai e fica em todo o couro cabeludo. O objetivo desse resfriamento é diminuir
o fluxo sanguíneo dos folículos capilares. Então, conforme ele tem a vasoconstrição, né, que o vaso se estreita, tem uma diminuição nesse fluxo, a absorção da medicação do quimioterápico é menor nessa área. Então, ele vai diminuir a queda do cabelo. Não é 100% eficaz, que é em média 80% eficaz, que o objetivo é de sair de uma alopécia grau 4, que é a queda total do cabelo, para uma alopécia grau 1 ou 2. Então tem uma diminuição do volume do cabelo. Liliane não pensou duas vezes. O que antes era uma preocupação, hoje é um alívio. Se reconhecer, manter os fios, faz a assistente social enfrentar as sessões de quimioterapia de uma forma mais leve. Fiquei muito satisfeita, me ajuda no tratamento, eu consigo me identificar, quando eu me olho, eu me vejo, eu tinha muito medo disso, não era só uma questão de cabelo, eu tinha medo de me olhar no espelho e não me encontrar, uma questão de identidade. Então eu fiquei muito satisfeita com o resultado. Sobre essa questão de volume, eu já sabia que ele ia perder um pouco de volume, não me importa. O que eu não queria era ficar totalmente sem. O que eu não queria era isso. Os resultados dependem de cada paciente, mas a maioria consegue manter grande parte dos fios. Isso vai variar de paciente para paciente e também a medicação que está usando, né? Quimioterapia é classificada, são várias medicações que são consideradas quimioterápicas, e protocolos, que são combinações de medicações. Então depende muito também dessas combinações, da dose que o paciente está sendo necessário fazer e do próprio organismo do paciente, para a gente ter a eficácia. Um alívio a mais para quem precisa passar por tantos momentos difíceis durante o tratamento do câncer. Olha, a gente dá um tempinho agora no cotidiano e no próximo bloco tem matéria para você que é empreendedor ou que está pensando em abrir um negócio. Fica por aí que o intervalo é bem rapidinho. Benefícios de comer fruta no desjejum. Uma fruta que pode deixar o desjejum mais nutritivo é o mirtilo. Ele é um dos frutos mais recomendados e saudáveis do mundo. O mirtilo contribui para uma melhor memória, pressão arterial e circulação estáveis. É recomendado consumir no café da manhã ou em uma salada de frutas com iogurte ou cereal.